Cara, e você comentou assim, quando eu vim pra Florianópolis mudou muito a minha forma de pensar e tal. O quanto realmente que tu percebe que, velho, eu ter mudado de ambiente mesmo físico, tá ligado? Tipo, ter saído do lugar onde eu nasci pra ir pra um outro lugar, o quanto que isso impactou na tua cabeça Total. e da forma como você viu, tipo, o mundo, assim. Total, cara, mudou muito. Eu acho que todo mundo tem que sair do ambiente. Não pra prosperar. Eu não saí pra prosperar. Eu comecei a prosperar no meu ambiente. Mas Sim. eu me fechei. Aham. Eu me fechei. Então, Mudou somente interno, né? Antes de mudar o mudei externo. interno, como eu falei, comunidades e tudo mais. Sim. Então, eu comecei a participar de ambiente em grupos, em Perfeito. cursos e mentorias. Uhum. E aí, assim que eu tive a oportunidade, eu saí e vim morar em Florianópolis. Então, o ambiente... Quando eu vim morar em Florianópolis, cara, sem mentira nenhuma, eu comecei a faturar 2 vezes mais, só de vir morar em Florianópolis. Uhum. Por quê? Conexões diferentes. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, conectei com o Caio. Aham. Então, como infoprodutor, mentor, eu já comecei a faturar mais. Sim. Com alguns insights que eu peguei com ele. Aham. E aí, comecei a conectar com outros infoprodutores. Você começa a ver um outro ambiente. Então, é diferente. Óbvio que, logo depois eu me atrapalhei, né? Que aí eu vim e fiquei... Aham. Eu fiquei Um tempo ali sem trabalhar. sem trabalhar. Mas depois que eu me reestruturei, cara, foi totalmente diferente. Mas o ambiente é outra pegada, cara. O ambiente, ele muda total, assim. A tua mentalidade muda, tua disposição muda, você prospera muito mais. Exato. Você não fica mais contando as suas coisas para as pessoas do passado, que são pessoas que só vão te colocar para baixo, não vão te empurrar para frente e tal. Exato. Então é doido, cara. É igual você querer ficar... Por exemplo, se eu ficava falando de dinheiro com as pessoas lá no meu ambiente, eles ficavam me chamando de coach. Coach, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Então, Agora, você mudou de ambiente, é normal falar de dinheiro. é normal né? falar de dinheiro. Só que lá era normal falar de política, falar do pessoal tudo Cara, a arroz. gente se encontrou aqui, a primeira coisa que a gente falou foi de dinheiro, de forma Sim, indireta. sim, A sim. gente tava falando sobre os negócios e tudo mais, quando veio, tava passando insight um pro outro já, Exato. é normal, entende? É natural, né? É natural. Cara, eu percebi isso, só compartilhando, tu falou, né? Tipo, eu acredito que o cara tem que sair não só pra prosperar, mas, cara, isso muda muito tua cabeça da forma como você olha pra tudo, né, velho? Porque, tipo, quando você tá no interior de qualquer estado, você tem uma visão do mundo, você tem uma visão de quanto que as coisas são grandes. Quando você vai, sei lá, pra uma capital, não pensando em, vou lá pra prosperar. Mas, cara, quando você chega lá, você olha e fala, mano, é muito além disso, tá ligado? A tecnologia é muito além do que tinha lá no interior, por exemplo. Cara, E aí, quando você tá com outra galera, você fala, mano, é diferente. E o teu ambiente é tão forte que você não consegue vencer ele. Você vai se adequar a ele. Ou você se adequa ou você sai, né? Ou você se adequa ao ambiente ou você sai do ambiente. sabe uma coisa que eu fiquei muito louco quando eu fui palestrar em São Paulo? Eu fui palestrar em São Paulo lá na plataforma do Marçal. Aham. Cara, mesmo morando em Florianópolis, onde as coisas são muito avançadas, as pessoas... É diferente. Aqui tem mais um lifestyle, as pessoas estão mais preocupadas com o melhor ali do seu corpo, etc e tal, e também das empresas. Mas eu fiquei impressionado quando eu cheguei lá em São Paulo. E Alphaville, né? E Alphaville. Fui palestrar lá, bem lá nos... Esqueci como é, na plataforma do Pablo Marçal. Sim. E por A gente que, foi lá eu fiquei, também. por que eu fiquei impressionado, cara? Todo mundo naquela região tá voltada a eventos presenciais, cursos de mentalidade e tudo mais. Ele fez um trabalho tão forte lá. É muito louco isso. Porque a gente pegava os Uber, por exemplo, e aí eu ia almoçar e voltava. Todo mundo fala, tu vai pra plataforma Marçal? Eu já fiz uma mentoria lá, eu já fiz um curso lá, e não sei o quê. Cara, todo mundo era voltado pra isso. Desculpa, cara, te cortar, mas eu achei que isso era, tipo assim, uma parada esporádica, porque a gente foi lá também, e eu peguei um Uber pra ir pra plataforma. E o cara chegou e falou assim, vai ter palestra do que hoje aí? Então, cara... O cara falou, eu falei, cara, a gente tá aí a gente foi num evento lá, eu falei, a gente tá no evento X aí e tal. Aí ele falou... fechou então. Depois eu vou ver se em um outro horário. Eu falei, caramba, muito mano, louco todo mundo isso, cara. Muito louco, muito louco. Tanto que os caras me contam. Todos os Uber, cara, me contou que já foi lá fazer algum curso, algum treinamento, algum negócio. Eles conhecem os experts. Então, tipo, os caras não falam, por exemplo, do Thiago Fonseca. Tu sabe quem é o Thiago Fonseca? Tô ligado, sim. Quando eu comecei, eu assistia muito o Thiago Fonseca, né? Que antigamente era um cara comediante, tinha o canal Boom, né? Sim. Eu assistia os vídeos dele, ele falou, cara, o Thiago Fonseca também tá aqui, ele tá fazendo E é louco, porque os caras sabem as estratégias. Ele tá fazendo um funil, o Uber falando, cara, ele tá fazendo um funil que ele faz um evento presencial a R$97 lá no espaço da empresa dele, e aí lá ele vende a mentoria de 8 ou 10 mil reais, high ticket, não sei o quê. Eu falei, cara, olha isso, o cara tá falando coisas avançadas de marketing digital, sendo um cara que nem tá no digital. Sim, sim. E eu falei, que bizarro, velho. Tipo, e aí eu olhei assim, São Paulo, principalmente lá em Alphaville,
boa parte dos experts antigos, eles estão lá, eles estão rodando muitos esses funis de evento presencial e vem o high ticket e tal. E acabou que as pessoas estão habituadas a isso. A imersão que eu fui palestrar lá não era do Pablo Marçal, ela teve 350 pessoas. 50 compradores lá, o menino falou que esses 50 compradores que estavam lá não conheciam ele, compraram porque eles vão frequentemente lá assistir palestras e mentorias. Foi do Thiago? Tu foi? Foi do Thiago. Foi do Thiago, tá ligado? Mano. Eu falei, caraca, velho. Ele falou, cara, sabia que tem 50 pessoas aqui que vieram por causa da plataforma. Olha que louco. Eu falei, que bizarro. Só pra falar, vamos ali que é a plataforma. Aí eu já pensei, eu falei, pô, eu rodo imersão presencial. Cara, pra trazer as pessoas pra Florianópolis é uma briga. Cara, interessante essa ideia. Poxa, se eu morar lá, cara, né? Se eu alugar um galpão lá, o que não dá pra fazer, entende? Diferente, cara. Realmente, São Paulo também tem uma energia diferenciada demais, cara. Você vai lá, tipo, no Itaim Bibi, no Jardim Europa. Cara, esses lugares é bizarro, assim. Eu lembro que a gente tava lá, só compartilhando essa questão do ambiente, né? Que eu tava no Uber lá, passando acho que por Higienópolis, se não me engano, assim. Daí, eu tava no Itaim Bibi e o cara pegou, a gente tava passando por Higienópolis. Aí ele falou, cara, se você curte carro, porque a gente passava numa Porsche, assim, do nosso lado, e eu achei muito louco, fiquei olhando assim. Daí, porque eu comecei a admirar carro depois do tempo também. E aí ele falou, cara, se você curte carro, vai domingo lá na Avenida Europa e fica olhando. Só fica parado, ele falou. Só fica parado na avenida. Você vai ver um monte de fotógrafo esperando os caras passar. Aí ele falou, aí você vai ver o que é carro de verdade. Eu falei, caramba, olha o nível. Tipo assim, e o próprio Uber, tipo assim, ele tem conhecimento de que ali realmente, cara, a parada do ambiente, ela é muito diferente. E você percebe que, muito isso, né? Você falou, quando eu vim pra cá, comecei a faturar 2 vezes. Cara, olha que louco, só por mudar a perspectiva que você tem das coisas, o ambiente, e aí é louco o contraste, né? Porque, tipo assim, você vem pra um lugar assim, depois você volta, às vezes, um lugar que você nasceu, ou pra uma outra cidade, sabe, do interior, ou algo assim, você olha e fala, caramba, mano, tipo assim, aí às vezes a gente vai visitar lá o interior, e a gente olha e fala, mano, olha o contraste, tipo assim, eu acho que tá mais estranho lá, mas ela fala, não, tá normal, amor. Minha esposa fala, tá normal. É porque, tipo, a gente olha, às vezes, uma outra cidade, uma outra realidade que é muito diferente. Sim. Então, o ambiente impacta de forma poderosa, né, cara? Demais, cara. Demais. E aqui é igual Jurerê, cara. Primeira vez que eu vim em Jurerê, que eu olhei aquelas casas ali, tipo, sem pátio, sem pátio não, né? Sem cerca. E uns casões gigantescos, assim, aí Porsche na frente, Ferrari, Lamborghini, coisa que não é normal você ver, sabe? Sim. E, tipo, na rua, assim, sabe? Onde... No bairro que eu morava antes, se o cara encostasse, possivelmente ele ia ser assaltado, sabe? Exato. E você olha aquilo ali e você fala, cara, olha a diferença, né? Um ambiente. Eu falei assim, eu me senti ali uma pessoa muito inferior de conhecimento, de mentalidade do que aquela galera. Fala, cara, o quanto esses caras sabem pra ter tudo isso aqui. Exatamente. Pra ter conquistado todas essas casas, todos esses carros. O quanto eu ainda tenho pra aprender, entende? E é muito louco, cara. Perfeito. Porque, novamente, e isso é muito legal. As pessoas, elas têm que pegar isso de... Quando você sai do seu ambiente e você começa a acessar novas coisas, você automaticamente entende que você tem uma evolução ali pra acontecer com você. Né? Pô, por que eu ganho 3 mil por mês e não ganho 5 mil? Tem uma evolução pra acontecer aí pra você ganhar 5 mil. E aí você falou antes, né, que tem um termostato, né, de você não... eu ganho 150, eu tenho que voltar pro 50, né? Tipo, eu tenho que me livrar do 100. E o conhecimento, ele faz muito isso. Você ganha aquilo conforme o seu conhecimento. Então, poxa, o cara que ganha um salário de 2, 3, 4 mil reais, por exemplo, qualquer conhecimento que ele tiver no digital, ele vai fazer 10. Se ele for um copywriter profissional, ele vai fazer 10 mil. Sim. Se ele for um social media... Cara, minha social media, não sei se vocês estão com a Paloma também. Não. A minha social media, ela atende eu, o Caio, o Pogni, e eu sei o valor fixo dela, R$3.800 o meu. Sim. Que é o plano mínimo. E o Caio tem o plano máximo lá, que é quase 7 mil reais. Então, assim, só com nós três, ela faz uns 14, 15 mil reais. Sim. Por quê? Porque ela tem um conhecimento da rede social do Instagram. Então, o conhecimento eleva o seu termostato financeiro. Demais, cara, demais. Então, por exemplo, tu ganha dinheiro porque tu vende produto. O conhecimento que eu tenho até hoje, eu consigo ganhar dinheiro com muitas coisas. Cara, a gente fez as placas de vocês lá. Né? Então, você começa a entender que dá pra você ter vários negócios e começar a ganhar muito dinheiro com isso. Com certeza. Então, se eu quisesse ser um gestor de tráfego, eu ia fazer, no mínimo, cara, 20 mil reais por mês. Se eu quisesse ser um copywriter, apesar de não ser o melhor copywriter do mundo, eu ia fazer 20 mil reais por mês. Porque eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade de vender, eu ia saber atender as pessoas e cobrar 3, 4 mil reais de um profissional, entendeu? Até porcentagem de negócio. Perfeito. Então, é o conhecimento, cara. A pessoa ganha 2, 3 mil por mês. Por que ganha sempre 3 mil por mês? Porque o teu conhecimento é pra 3 mil por mês. Exato. Você tem que buscar um conhecimento novo. Se você quer ganhar 15, tem que ser um cara de 15. É isso, Senão pô. você... Não adianta. Você vai ganhar os 15, vai gastar os 15. Porque você é um cara de 3, né? Então não tem como. Tanto que você vê, pô, minha social media cobra 3.800. Eu já vi um monte de social media me chamar no direct me cobrando 600 reais.
Eu nem... Como é que eu vou fechar com um cara que tá me Ela é uma cobrando pessoa de 600 600, né? Ela é uma pessoa de 600. reais? Não, o cara de 600 reais não vai me atender do jeito que tem que me atender, entendeu? Eu nem pago. Não faz sentido. Sim, Né? sim. Tem gente que fala assim, nossa, é barato. Cara, não faz sentido. O cara tá te cobrando 600 reais, mostra que ele não entende do negócio. O pessoal dizendo, o barato sai caro, né? Sai caro. Ele não vai cuidar do meu Instagram, entendeu? Top, cara. Eu percebo assim, né? Que a gente poderia resumir que o ambiente, ele te faz normalizar algumas coisas. Né? Então, tipo assim, quando você tava, às vezes, numa cidade do interior, ou às vezes numa, não sei, numa quebrada, não sei exatamente, não, mas um lugar, às vezes, que o nível de assalto é alto, o nível de... Cara, você normaliza que aquilo é tranquilo, aquilo é normal, entendeu? Então, tipo assim, o assalto é normal a segurança não ser boa, é normal, pô, não poder deixar o carro pra fora, que vão quebrar os vidros e pegar a coisa dentro. Agora, quando você vai pra um outro ambiente, o teu normal fica diferente. Muito. Então, outra coisa começa a ser normal. Então, o normal é prosperidade. O normal é você ter uma casa, não precisa ter cerca. O normal é você poder deixar as cadeiras pra fora e ninguém vai mexer em nada. O normal é você ter um carro, o carro que você quer ter, e ele poder ficar lá fora sem ninguém mexer. Então, você começa a normalizar. E quando você normaliza, cara, o teu termostato cresce também. E aí, de forma natural, você começa a se ganhando mais dinheiro. Porque você tem conexões diferentes, você começa a ver pessoas ao teu redor diferentes, né? E aí você começa a ver isso impactando de forma positiva.